Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer um pouquinho da sua história, sua trajetória e também da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos analisar hoje é uma sugestão do nosso inscrito aí, o Ronaldo Oliveira, que nos pediu para fazer a análise dessa empresa e com isso agradecemos muito a sua sugestão, Ronaldo. Espero atender às suas expectativas, mas você também pode sugerir outras empresas. Basta entrar aí no nosso canal, aproveita e já se inscreve no nosso canal e também dá o like e ative a sinetinha para você sempre estar recebendo as notificações quando nós vamos, à medida que nós vamos disponibilizando informações de outras empresas. E por que a importância de ter todas essas informações? É que na hora de comprar ações, na hora de fazer investimentos, nós temos que saber aonde que nós estamos aplicando o nosso dinheiro, em quem nós estamos investindo, conhecer um pouquinho da história da empresa e principalmente da situação econômica e financeira. Para quê? Para minimizar todas as possibilidades de riscos, né, e ampliar as possibilidades de ganhos. Essa é o objetivo aqui do nosso canal. E a empresa que nós vamos analisar hoje é uma lição de empreendedorismo que com certeza vocês vão gostar muito da história, a história da Ser Educacional S.A. A Ser Educacional S.A., para falar dela, a gente tem que falar de empreendedorismo. Aí a gente vai ter que falar de do garotinho José Janguier Bezerra Diniz, mais conhecido como Janguier Diniz. Janguier Diniz nasceu lá no distrito, no sertão da Paraíba, em Santana do Garrote. E aí seus pais, para fugirem da seca, resolveram se mudar para Naviraí, no Mato Grosso do Sul, onde seu pai foi trabalhar na agricultura, sua mãe era dolar. E o Janguier, com apenas 8 anos de idade, já deu seu primeiro passo no empreendedorismo ao montar aquele caixotinho de madeira para trabalhar de engraxate. E aí, com 8 anos de idade, Janguier já trabalhava como engraxate, além de naturalmente estudar, trabalhava como engraxate. E daí, na sequência, foi vender polcã, laranja, foi vender picolé. Mas passou mais um tempinho, seus pais se mudaram lá para Rondônia, lá para a cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia. Também continuou trabalhando como agricultor, sua mãe como dolar, e o Janguier continuou seus estudos até terminar a 8ª série. A partir daí, para continuar seus estudos, teria que sair da cidadezinha de Pimenta Bueno. E aí, sozinho, foi para Recife morar na casa de um tio, e para poder concluir os seus estudos. E ao morar com esse tio, foi trabalhar como datilógrafo também num escritório, e aí continuou seus estudos, aí passou no vestibular em Direito, formou-se também em Direito, e daí na sequência ainda fez mais um mestrado, fez mais doutorado, e aí passou no concurso público para juiz do trabalho lá em Pernambuco, e daí na sequência passou em mais um concurso lá para procurador do Ministério Público também em Pernambuco. Mas, enquanto estudava para esses concursos públicos, sentiu que havia uma demanda, uma necessidade de cursinhos preparatórios para concurso. E aí já empreendeu de novo. Montou o Birô Jurídico, que era um cursinho preparatório para concursos. E isso no ano de 1994. E já no ano de 1998, montou a sua escola, a BJ Colégio e Cursos. E aí, já desenvolvendo seu empreendedorismo no lado educacional, no ano de 2003 montou a sua faculdade, a Faculdade Maurício de Nassau. Desde então, aí vem um processo de ampliação da sua faculdade e também da aquisição de outras faculdades, ampliando o seu grupo, até que no ano de 2013 abriu o seu capital, tornou-se uma sociedade anônima e aí com o dinheiro que entrou nessa abertura de capital, saiu comprando diversas outras instituições de ensino e montou um dos maiores conglomerados de educação do Brasil, que conta atualmente com mais de 200 mil alunos estudando lá nas universidades, nas faculdades pertencentes ao Janguier Diniz, e hoje o controle da Ser Educacional continua com o Janguier Diniz e a direção da Ser Educacional é do seu irmão Jânio Diniz. Mas para a gente poder saber como é que está a situação econômica e financeira da Ser Educacional, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021, para a gente saber um pouquinho como que está a situação econômica e financeira da Ser Educacional. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ser Educacional S.A. referentes aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro trimestre de 2021. E para entendermos o tamanho da empresa,
olhamos aqui o total do ativo. Qual é o total de bens e de direitos que estão dentro do patrimônio da empresa? No ano de 2018, 2 bilhões 429 milhões de reais. Para 2019, a empresa já era um pouquinho maior, 2 bilhões 559 milhões de reais. Para o ano de 2020, o total do ativo da empresa fechou em 3 bilhões e 91 e agora no dia 31 de março de 2021, 3 bilhões 151 milhões. Então, por aqui a gente tem uma ideia do tamanho da empresa, de tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. E aí vamos olhar aqui os grupos. Ativo circulante, que é o chamado capital de giro, que é tudo que a empresa tem para a sua movimentação. E temos aqui também o ativo não circulante, que é composto por realizável a longo prazo, investimentos feitos fora da atividade da empresa, o imobilizado, todos os bens e direitos utilizados na atividade da empresa, e o intangível, que são os bens de natureza incorpórea, marca, patente, arrendamento, o direito de uso, enfim, tudo aquilo que não existe fisicamente, porém tem valor econômico. Então, o grupo principal aqui dentro do ativo é um ativo circulante, por quê? Porque ele é o capital de giro, é o recurso que a empresa tem para sua movimentação, que totalizava em 2018 1 bilhão 143 milhões de reais, o que equivalia a 47,1% de tudo que a empresa tinha. Composto por dinheiro, 920 milhões de reais, que é o seu caixa e equivalente, contas a receber 185 milhões de reais, naturalmente que por ser uma atividade educacional, a prestação de serviço não tem estoques, e aqui outros créditos que geralmente são impostos a recuperar. Já para o ano de 2019 houve aqui uma redução para 644 milhões e a empresa reduziu o seu caixa para 306 milhões de reais e o contas a receber aumentou para 286. Com isso, o capital de giro diminuiu, ficou em 25,2%. Se você olhar por que aconteceu essa queda no capital de giro, olhando aqui no imobilizado, que eu citei há pouco para vocês, nós vamos observar aqui um aumento de 689 milhões para 1 bilhão 126 milhões, devido ao quê? A política de aquisições da Ser Educacional. Já para o ano de 2020, o capital de giro já se recupera, já vai para 1 bilhão e 82 milhões, com 35% de representatividade. O caixa aqui já vai se recuperando aos poucos, com 679 milhões, e o contas a receber 363 milhões. Para o primeiro trimestre de 2021, o capital de giro fechou em 989 milhões, com uma representatividade de 31,4%. O dinheiro que a empresa tem 588 milhões e 360 milhões para receber. Olhando agora a questão do endividamento, passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, 959 milhões, representando 39,5% de tudo que a empresa tinha. Então você olha aqui que a empresa tem um patrimônio de 2 bilhões 429 e deve 959 milhões. Consequentemente, ela sobra com patrimônio líquido de 1 bilhão 470. Para o ano de 2019, o endividamento aumenta aqui para 1 bilhão 250 e a sua representatividade já foi para 48,9%, praticamente metade do que a empresa tem, ela deve. Já para o ano de 2020, o endividamento aumenta mais ainda 1 bilhão 664 milhões e agora a dívida passa a ser de 53,9%. Repare aqui que esse aumento da dívida ocorreu nas dívidas de longo prazo, que foi uma prática comum das empresas em 2020, de buscar financiamentos de longo prazo para reforçar o seu caixa, para saber como iria passar pelo período de pandemia ocorrido durante 2020, que perdura até agora 2021. E aí no primeiro trimestre de 2021, 1 bilhão 695 milhões de dívida com 53,8%, portanto a dívida agora ela estacionou na faixa dos 53,9%, 53,8%. Então mostra que a empresa ela aumentou o seu endividamento ao longo desses últimos 3 anos, mas também aqui no seu capital de giro, nós não tivemos um aumento na mesma proporção, razão pela qual a participação do capital de giro ficou menor. Os resultados da empresa, 1 bilhão 262 milhões de faturamento em 2018, 1 bilhão 275 em 2019, 1 bilhão 250 em 2020. Então repare que o faturamento da empresa ele vem permanecendo estável ao longo desses últimos 3 anos.
E agora no primeiro trimestre de 2021, 306 milhões de reais de faturamento. O resultado, 201 milhões de lucro em 2018, 136 milhões de lucro em 2019, fechou 2020 com 165 milhões de lucro e agora no primeiro trimestre já está com 30 milhões de lucro. A empresa permanece lucrativa, só que o lucro ele apresenta uma queda, se recupera um pouquinho e agora se você observar esse número aqui, a margem que era de 15,9 cai para 10,7, recupera para 13,2 e agora nesse começo de ano está em 9,8%. São esses os números da Ser Educacional. E aproveitando, trouxe para vocês aqui também um quadro aqui, um gráfico com os índices de liquidez que vão medir a capacidade de pagamento, a folga financeira da empresa ao longo desses 3 anos e mais o primeiro trimestre de 2021. Começando pela liquidez geral, que ela sai de 1,37, cai para 0,70 no ano de 2019, aumenta para 0,81 em 2020 e no primeiro trimestre de 2021 fecha em 0,75. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de 75 centavos. Já na liquidez corrente, ele sai de 2,80, recua para 1,59, sobe para 2,41 e fecha o primeiro trimestre de 2021 com 2,13. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida no curto prazo, a empresa dispõe de R$2,13, mostrando uma folga financeira que no curto prazo a empresa não terá problemas financeiros. Já nesse outro gráfico, temos agora os índices de endividamento, que eles saem no ano de 2018 de 39,4%, aumenta para 48,9% em 2019, 53,8% no ano de 2020 e permanece no 53,8% no primeiro trimestre de 2021. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 53,8%. E agora, por fim, os índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida, que mede o quanto a empresa ganha de tudo aquilo que ela gera de receita, de tudo aquilo que ela vende de prestação de serviços. Ele sai com uma margem de 15,9% no ano de 2018, recua para 10,7% em 2019, melhora para 13,2% em 2020 e fecha agora no primeiro trimestre de 2021 com 9,80%. De tudo que ela vende, sobra líquido para ela 9,80%. As segundas 3 barrinhas que nós temos ali é a rentabilidade do ativo, é o retorno que ela tem sobre o investimento feito dentro da atividade. 8,3% no primeiro ano, 5,3% em 2019 e mantém 5,3% no ano de 2020. De tudo que ela investe, ela ganha 5,3%. E por fim, a rentabilidade do PL, que é o que interessa ao acionista. Quanto que o acionista ganha através dos lucros da empresa em relação ao investimento feito dentro do patrimônio líquido. Sai de 13,7% em 2018 para 10,4% em 2019 e fecha com 11,6% em 2020. Então, quer dizer, os acionistas que investiram na empresa ganharam nesse último ano 11,6% dos lucros da empresa em relação ao investimento feito no patrimônio líquido. Tá aí, então, mais uma empresa analisada aí para você já saber como que está a Ser Educacional e agradeço mais uma vez ao Ronaldo Oliveira pela sugestão, muito obrigado aí, Ronaldo, um prazer fazer a análise dessa empresa e contar um pouquinho da história da Ser Educacional, né? E naturalmente aquilo que a gente fala, você na hora de investir em ações, naturalmente que precisa ter um pouco de conhecimento sobre a empresa que você quer investir, porque a partir do momento que você está investindo na empresa, você corre riscos e tendo as informações, você minimiza essa possibilidade de riscos e, consequentemente, você amplia as suas probabilidades de sucesso. E também a gente observa muito aqui que o pessoal manda para a gente sugestão de empresas em situações bastante complicadas, não é o caso da Ser Educacional, mas de outras empresas. Então é assim, também são empresas que merecem uma atenção, merecem um estudo sobre essas empresas também, para levar a informação para justamente as pessoas optarem. Eu sei que a empresa está numa situação difícil, mas mesmo assim eu quero investir. Mas pelo menos investe
consciente, investe com segurança dentro daquilo que está se propondo ali, sabendo aonde que está investindo o seu dinheiro. E esse que é o objetivo do canal, é levar a informação para você tomar suas decisões de forma muito consciente. Dito isso, só posso desejar a vocês bons investimentos.